Você já parou para pensar no que acontece logo depois da morte? E se eu te dissesse que alguns espíritos reencarnam quase imediatamente, enquanto outros esperam séculos, talvez até milênios, antes de retornar à Terra? Imagine dois cenários opostos. Em um, uma alma desencarna hoje, e amanhã já está no novo corpo, como se a vida fosse apenas uma sequência contínua, sem pausas. No outro, o espírito passa centenas de anos vagando entre planos, lidando com dores antigas, escolhas mal resolvidas e resistindo ao chamado da próxima existência. Por que isso acontece? O que define o tempo entre uma vida e outra? Existe uma fila? Um relógio espiritual? Um critério divino que decide quando, como e por que alguém volta a viver? E se a resposta tiver tudo a ver com o modo como você está vivendo agora? Neste vídeo, você vai descobrir os mistérios que envolvem o intervalo entre encarnações, os fatores ocultos que aceleram ou retardam esse retorno e histórias reais de espíritos que voltaram rapidamente, ou que simplesmente se recusaram a reencarnar por séculos. E mais, será que você pode influenciar quando e como vai voltar? Se essas perguntas já mexeram com a sua mente e tocaram seu coração, então esse vídeo é para você. Antes de começar, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque aqui a gente fala de espiritualidade com profundidade, acolhimento e verdade. Compartilha ele com alguém querido para você, porque ele pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Vamos juntos descobrir o que o tempo entre as vidas tem a nos ensinar. Muita gente acredita que, ao desencarnar, o espírito logo retorna à Terra para viver uma nova experiência, mas, segundo a doutrina espírita, não existe uma regra fixa para isso. O tempo entre uma reencarnação e outra pode variar imensamente, de apenas alguns meses até muitos séculos. Isso porque o mundo espiritual funciona com base em leis que vão muito além da nossa noção humana de tempo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos ensina que tudo depende de uma série de fatores: o grau de evolução do espírito, o que ele ainda precisa aprender, os compromissos que deixou inacabados e até o nível de apego à matéria. Ou seja, cada caso é um caso. E não há cronômetro nem calendário que dite a próxima encarnação. Existe sim um planejamento cuidadoso, feito com a ajuda de mentores e guias espirituais, que levam em conta o que é mais útil para a alma naquele momento. Há casos impressionantes de reencarnações quase imediatas. Espíritos que, ao desencarnar, já estão tão preparados para continuar sua jornada que praticamente não passam por longos períodos de perturbação ou recuperação. Para esses, reencarnar é como mudar de roupa e seguir adiante. Muitas vezes, essas almas voltam por amor, por missão ou para ajustar pequenos detalhes da última existência. Mas também existem aqueles que esperam séculos, espíritos que desencarnam em sofrimento, com mágoas profundas, arrependimentos ou mesmo com negação da vida espiritual. Esses muitas vezes permanecem presos ao plano terreno, perturbados, confusos e até mesmo recusando ajuda. O tempo de retorno para essas almas será proporcional ao tempo que levarão para despertar, se fortalecer e aceitar os novos desafios que virão. Outro fator essencial é o karma, ou melhor dizendo, as consequências morais de nossas escolhas. Há dívidas que pedem tempo para que as condições certas de reparação se formem. Às vezes, o espírito precisa aguardar o reencontro com outras almas ligadas a ele para que juntos vivam as provas necessárias ao progresso de todos. Além disso, os laços afetivos influenciam profundamente o tempo entre encarnações. Um espírito pode aguardar a reencarnação de um ente querido para que possam nascer juntos como irmãos, pais, filhos, e assim fortalecer ainda mais esse elo, agora com novas oportunidades de aprendizado. Por isso, o tempo entre as vidas não é castigo e nem prêmio. É apenas o reflexo da sabedoria divina que respeita o tempo interno de cada alma e conduz cada um ao seu devido lugar, no momento certo. Talvez uma das maiores provas de que a reencarnação é real esteja nos relatos espontâneos de crianças pequenas que se lembram com clareza de vidas passadas.
Sem jamais terem ouvido falar de doutrina, espiritualidade ou misticismo, elas descrevem nomes, lugares, acidentes e até familiares de existências anteriores, muitos dos quais são posteriormente confirmados por registros históricos. Esses casos são tão numerosos e impressionantes que até mesmo pesquisadores não espíritas passaram a investigá-los de forma científica, como o Dr. Ian Stevenson, que catalogou mais de 2.000 relatos semelhantes em diferentes culturas do mundo. Mas o que torna esses casos ainda mais extraordinário é a rapidez com que alguns desses espíritos retornam à vida física. Há registros que crianças que descrevem com precisão eventos que aconteceram apenas 2, 3 ou 4 anos antes de nascerem, revelando que o intervalo entre suas vidas foi quase inexistente. E o mais curioso, muitas vezes essas almas voltam ao mesmo núcleo familiar, como se quisessem dar continuidade a algo que ficou incompleto. Você já ouviu falar de pais que, ao perderem um filho pequeno, engravidam novamente meses depois e notam comportamentos idênticos, preferências semelhantes, até a mesma forma de olhar? Para a doutrina espírita, isso não é coincidência. São reencontros programados por amor, como se a alma dissesse: ainda não terminei minha missão com vocês, preciso voltar. Em outros casos, os espíritos retornam como netos, sobrinhos ou até filhos adotivos, mantendo laços afetivos com os mesmos que amaram no passado. São vínculos profundos que atravessam gerações, movidos por promessas de reencontro, cura e evolução conjunta. Por outro lado, existem médiuns que se comunicam com espíritos que não reencarnaram há séculos. São almas que, por escolha própria ou necessidade espiritual, permanecem em planos sutis por longos períodos. Algumas atuam como mentores, auxiliando a humanidade desde o além. Outras ainda estão se preparando para um retorno importante, esperando o momento ideal, o ambiente certo e os personagens-chave com quem dividirão novas provas. Esses casos impressionantes nos mostram que a reencarnação não é apenas um conceito filosófico. Ela é viva, dinâmica, profundamente afetiva e justa. Cada espírito tem sua história, seu tempo, suas razões. E quando abrimos os olhos para esses relatos reais, começamos a perceber que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Ela é um fluxo contínuo de amor, aprendizado e reencontros que se estendem muito além do que conseguimos enxergar. Se a reencarnação é uma oportunidade de crescimento e renovação, por que alguns espíritos demoram tanto a retornar à Terra? A resposta está dentro do próprio espírito, nas suas dores, escolhas e resistências. Muitos espíritos, ao desencarnar, não aceitam facilmente sua nova condição. Estão tão presos à matéria, às paixões, aos bens terrenos ou às mágoas do passado que permanecem em estados de perturbação por longos períodos. Alguns sequer percebem que morreram vivendo numa espécie de realidade paralela, alimentada por seus próprios pensamentos e sentimentos. Nessas condições, não há como reencarnar imediatamente. A alma precisa primeiro despertar, compreender, aceitar e se preparar. Outro fator determinante é o planejamento reencarnatório. A volta à Terra não é um ato aleatório. Antes de reencarnar, o espírito participa, com o auxílio de mentores espirituais, da elaboração de um projeto que leva em conta suas necessidades evolutivas, débitos do passado e futuras oportunidades de reparação. Muitas vezes, esse plano envolve reencontros com outras almas que também precisam se preparar para nascer no mesmo tempo e espaço. Tudo precisa estar sincronizado. Imagine, por exemplo, que um espírito precise nascer como filho de determinada mãe, numa família específica, para resgatar laços afetivos e aprender o verdadeiro significado do amor. Mas essa mãe, no plano físico, ainda não está pronta emocionalmente, espiritualmente ou mesmo biologicamente. Nesse caso, o espírito aguarda. A espera não é castigo, mas parte do cuidado divino que orquestra encontros e missões com precisão absoluta. Além disso, há os casos em que a culpa paralisa. Espíritos que cometeram erros graves, como homicídios, traições, abandonos, podem sentir-se indignos de recomeçar. Rejeitam as oportunidades por medo, vergonha ou autopunição. São necessários muito tempo.
acolhimento e trabalho interior para que se sintam novamente preparados para enfrentar uma nova vida e buscar a reparação dos próprios atos. E ainda há os que, ao desencarnar, encontram no plano espiritual uma realidade de amor, paz e aprendizado, e escolhem permanecer ali por mais tempo. Não por apego, mas por missão ou estudo. Alguns se tornam colaboradores das colônias espirituais, auxiliando outros irmãos em sofrimento, antes de voltar à matéria. A demora, portanto, é sempre reflexo de algo mais profundo, a necessidade do espírito. E mesmo quando parece que tudo está parado, o invisível está se movendo, preparando o momento exato da volta. Porque reencarnar não é simplesmente nascer de novo, é retornar ao cenário das próprias escolhas com a chance divina de evoluir. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Temos o poder de escolha quando e como vamos reencarnar? A resposta segundo a doutrina espírita é: depende do nosso grau de evolução espiritual. Espíritos mais esclarecidos que já despertaram para a realidade da vida eterna e do progresso moral participam ativamente do seu planejamento reencarnatório. Eles compreendem a importância das provas que virão, aceitam com humildade os desafios necessários e muitas vezes escolhem, por amor, encarnar em condições difíceis para ajudar outros ou reparar erros do passado. São almas que escolhem voltar não porque precisam, mas porque querem contribuir, crescer e servir. Por outro lado, espíritos ainda presos ao ego, à culpa ou à ignorância espiritual têm sua liberdade mais limitada. Nesses casos, os benfeitores espirituais assumem a condução do processo, buscando as melhores condições para o progresso daquele ser, mesmo que ele ainda não compreenda totalmente. Isso não significa imposição ou castigo, mas uma forma amorosa de conduzir almas que, por si mesmas, talvez não tivessem forças para escolher o melhor caminho. Em certos casos, a reencarnação é estrategicamente planejada, quase como uma operação delicada. O espírito pode, por exemplo, reencarnar em determinada época da humanidade para participar de um momento histórico importante, ou nascer com limitações físicas específicas para desenvolver a paciência, a empatia e a fé. Essas escolhas são feitas com o apoio de mentores espirituais que ajudam o espírito a entender o valor de cada experiência. Há também situações em que o espírito tem missões específicas e sua reencarnação obedece a prazos definidos no plano espiritual. Como se houvesse um chamado mais forte que o livre-arbítrio, movido por compromissos assumidos antes mesmo da última vida. Missionários, reformadores sociais, artistas inspirados e até médicos e cientistas que transformaram ou transformarão o mundo muitas vezes, retornam à Terra com um plano traçado, sabendo desde o início que tem um propósito maior a cumprir. A escolha, portanto, não é absoluta nem totalmente ausente. É um equilíbrio entre liberdade e necessidade, entre maturidade espiritual e assistência divina. Quanto mais evoluímos, mais consciente e ativa se torna a nossa participação nesse processo. Por isso, a forma como vivemos hoje, as intenções que cultivamos e os sentimentos que alimentamos influenciam diretamente a nossa autonomia espiritual. Quanto mais luz carregamos na alma, mais preparados estaremos para fazer escolhas com sabedoria no mundo espiritual, inclusive sobre quando e como vamos voltar. Nem todos os espíritos recebem com serenidade o convite para reencarnar. Há casos comoventes e ao mesmo tempo desafiadores em que o espírito simplesmente se recusa a voltar à Terra. Essa recusa não é uma rebeldia no sentido humano, mas quase sempre fruto de dor profunda, medo ou apego excessivo ao mundo espiritual. Imagine uma alma que viveu experiências muito traumáticas em sua última encarnação. Abandono, violência, fracasso moral ou suicídio. Ao desencarnar, ela carrega uma ferida aberta e, ao perceber que terá que enfrentar novamente provas semelhantes, entra em estado de recusa, de resistência ativa. Ela diz: não quero, não posso, não suporto. E muitas vezes essa negativa pode durar décadas ou até séculos.
A espiritualidade superior, com infinita paciência e amor, jamais força o retorno. Ao contrário, oferece acolhimento, tratamento espiritual, orientação e tempo. Mas há um limite, um momento em que, por amor à própria evolução do espírito, os mentores intervêm de forma mais firme, não como castigo, mas como um chamado à responsabilidade. Segundo alguns relatos mediúnicos confiáveis, existe algo como um prazo de validade espiritual para a permanência no mundo invisível, principalmente para espíritos que já têm condições de reencarnar, mas insistem em adiar a sua jornada. Esse limite é determinado pelas leis divinas, que visam proteger o espírito da estagnação, porque uma alma que recusa o progresso recusa também a própria felicidade. Em muitos casos, essa resistência tem origem no apego ao que o espírito encontrou no plano espiritual. Ele descobre colônias elevadas, vínculos de amor, paz, tarefas significativas e teme perder tudo isso ao retornar à matéria. Mas o que ele ainda não compreende é que a verdadeira evolução depende da vivência na carne, onde o espírito tem a chance de colocar em prática tudo o que aprendeu. Quando finalmente aceita, a nova encarnação é cercada de amparo. Os mentores providenciam um ambiente familiar adequado, provas possíveis de serem vivenciadas e laços afetivos que darão forças à alma em sua nova jornada. A recusa se transforma em coragem e o espírito retorna não como um condenado, mas como um viajante que, depois de muito refletir, decide seguir adiante. Essa realidade pouco conhecida nos convida a olhar para dentro e perguntar: estamos cultivando em nós o medo da dor ou a coragem da transformação? Porque a nossa disposição em evoluir, seja agora ou após a morte, determinará não só quando voltaremos, mas também como será esse recomeço. A reencarnação, segundo a doutrina espírita, não é apenas um retorno ao plano físico, ela é a expressão viva da lei divina do amor e da justiça. É através dela que a alma recebe múltiplas oportunidades para crescer, reparar erros, superar dificuldades e, sobretudo, aprender a amar de forma mais verdadeira e consciente. Cada vida é uma chance oferecida com imensa misericórdia, porque Deus sabe que o progresso espiritual exige tempo, experiências variadas e provas que nem sempre são fáceis. Por isso, o sofrimento e as provas que enfrentamos não são castigos arbitrários, mas ferramentas amorosas para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Ao reencarnarmos, podemos nascer em culturas diferentes, com corpos diversos e em condições variadas. E tudo isso tem um propósito maior. Passar por ambientes de contrastes nos faz desenvolver qualidades essenciais, como a paciência diante da adversidade, a compaixão por aqueles que sofrem e a coragem para enfrentar as imperfeições do mundo. Não é por acaso que espíritos mais simples podem nascer em famílias humildes, enquanto outros reencarnam em contextos privilegiados. Cada situação é desenhada para atender às necessidades específicas da alma naquele estágio evolutivo. A justiça divina, portanto, não é vingativa, mas profundamente educativa. Ela permite que cada espírito tenha a chance de recolher o que plantou, mas sempre respeitando o livre-arbítrio e o tempo necessário para que o aprendizado aconteça. Por isso, o processo da reencarnação é também um convite à responsabilidade pessoal. Além disso, as dificuldades e os desafios são essenciais para que o espírito compreenda o valor do amor verdadeiro. Amar não é só um sentimento, mas uma ação constante que exige renúncia, perdão e generosidade. Qualidades que só se fortalecem diante das provas da vida. A reencarnação, nesse sentido, é a escola onde o amor se aprende, se pratica e se expande. Quando entendemos a reencarnação como lei de amor e justiça, deixamos de ver a vida como algo aleatório ou injusto. Passamos a compreender que cada prova tem um sentido, cada encontro é uma oportunidade e cada dificuldade é um degrau na escada do progresso espiritual. Esse olhar transforma a nossa existência. Ele nos faz mais pacientes com os erros dos outros e mais empenhados em nossa própria evolução.
e nos desperta para o compromisso de viver com propósito, sabendo que a justiça divina é perfeita, mas sempre envolvida em amor infinito. Dentro do grande plano da reencarnação, algumas almas têm um papel especial, as chamadas almas gêmeas e os espíritos missionários. Essas conexões são muito mais do que simples encontros ou laços afetivos. São verdadeiros encontros de destinos desenhados para acelerar o aprendizado e a evolução de todos os envolvidos. As almas gêmeas são aquelas que, por laços profundos de afinidade, amor e missão, escolhem reencarnar juntas diversas vezes. Elas podem ser irmãos, amigos, cônjuges ou até mesmo inimigos transformados, e seu reencontro é sempre um convite para a cura, o perdão e o crescimento mútuo. Muitas vezes, a presença da alma gêmea acelera a reencarnação de um espírito porque o laço afetivo cria condições vibracionais especiais que facilitam o retorno à vida física. Mas esse reencontro nem sempre é fácil. Muitas vezes, essas almas precisam passar por provas intensas, desafios emocionais e até separações temporárias, para que cada uma possa evoluir individualmente e preparar o terreno para um reencontro mais maduro e consciente. Essas separações são importantes para que não haja dependência emocional e para que o amor entre elas se fortaleça verdadeiramente, sem amarras ou ilusões. Já os espíritos missionários são aqueles que reencarnam com missões específicas e importantes para o progresso coletivo. São trabalhadores da luz que trazem ensinamentos, cura, inspiração e transformação para a humanidade. Muitas vezes, suas vidas são marcadas por grandes desafios, mas também por uma força interior inabalável que os impulsiona a cumprir seu propósito, mesmo diante das dificuldades. Esses espíritos costumam aguardar o momento exato para reencarnar, respeitando o tempo e as condições do plano espiritual, e muitas vezes se preparam intensamente antes de voltar à Terra. Eles têm plena consciência do que devem realizar e contam com a assistência constante de seus mentores e guias. A presença das almas gêmeas e dos espíritos missionários no processo reencarnatório mostra que a vida não é uma jornada solitária. A presença das almas gêmeas e dos espíritos missionários no processo reencarnatório mostra que a vida não é uma jornada solitária, mas uma trama complexa de encontros e reencontros, onde o amor e a missão se entrelaçam para promover a evolução. Esses vínculos são provas vivas de que a reencarnação é, acima de tudo, uma lei de união, cooperação e transformação. Assim, ao refletirmos sobre essas conexões especiais, somos convidados a valorizar as relações que temos hoje, entendendo que elas podem ser oportunidades preciosas para a nossa própria evolução espiritual, seja pela presença da alma gêmea, pelo chamado da missão ou pela simples convivência amorosa. Depois de entender tantos aspectos profundos sobre o tempo entre as vidas e a importância da reencarnação, surge uma pergunta essencial: o que podemos fazer hoje nesta vida para preparar um retorno mais consciente, mais leve e mais evoluído? A resposta está diretamente ligada à evolução espiritual que cultivamos no presente momento. O modo como vivemos, sentimos e agimos influencia não só na nossa atual existência, mas também as condições da próxima vida. O espírito é como uma semente que, ao ser plantada num solo fértil, cresce saudável e forte. Se regamos essa semente com amor, gratidão, humildade e perdão, a colheita será abundante no futuro, seja aqui ou no mundo espiritual. Um dos pontos mais importantes é cuidar do equilíbrio emocional e vibracional. Emoções negativas, como o ódio, o rancor, o medo e o egoísmo, criam bloqueios que dificultam o progresso. Por outro lado, cultivar sentimentos elevados, como a compaixão, a paciência e a generosidade, ajuda a alma a elevar sua frequência e a atrair experiências positivas que aceleram a sua evolução. Outro passo fundamental é a prática do autoconhecimento e da reforma íntima.
Refletir sobre nossas falhas, assumir responsabilidades e buscar corrigir atitudes nos aproxima da verdade e da luz. Não se trata de perfeição, mas de esforço sincero para ser melhor a cada dia. Essa transformação interna é o caminho seguro para uma reencarnação mais equilibrada e menos dolorosa. Além disso, o serviço ao próximo é uma forma poderosa de crescimento. Ajudar os outros, mesmo com gestos simples, expande nossa capacidade de amar e fortalecer nossos laços espirituais. Quando nos tornamos instrumentos de bondade, criamos condições para que o bem retorne em formas diversas, inclusive no momento do nosso próximo nascimento. Por fim, a fé consciente e a oração também são aliadas valiosas. Elas nos conectam ao plano espiritual, trazendo amparo, orientação e força para enfrentar os desafios diários. A prece abre caminhos e renova a esperança, preparando o espírito para as provas e bênçãos que virão. Viver com propósito, portanto, é um convite para cultivar diariamente a luz que existe dentro de nós. É entender que cada atitude, pensamento e sentimento deixa marcas que atravessam o tempo e o espaço, influenciando não só na nossa vida atual, mas também as que ainda virão. Então, se pergunte, como você está vivendo hoje? Que sementes está plantando para o seu futuro espiritual? A decisão está em suas mãos e a mudança começa agora.